Amém? Tiago capítulo 1, versos de 5 a 8. O texto diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém? Podemos assentar, nós já oramos. Irmãos, hoje eu quero passar para a segunda parte que nós ficamos para esse domingo, em relação ao tema da mensagem da semana passada, para que a gente, os irmãos até me desculpem a minha voz, não está muito boa não, eu estou pedindo o Jefferson ali para dar agudo, aí daqui a pouco eu tenho que falar que tem que dar grave, mas não eu sei, não sou eu mesmo, tá? Minha voz está horrível, tanto que eu nem cantei hoje, então os irmãos vão me perdoando, eu vou tentar ver se eu consigo levar um pouco mais tranquilo, sem desrespeitar o horário. Então, na semana passada, nós começamos esse tema sobre essa série de mensagens que nós estamos pregando na carta de Tiago. Semana passada, começamos a falar a respeito da sabedoria que vem de Deus. Tiago vai falar a respeito dessa sabedoria, porque nos textos, nos versículos, aliás, anteriores, ele vai falar acerca da adversidade, que é uma realidade na nossa vida. E eu disse na semana passada que a semelhança do soldado que é forjado na batalha, o crente, ele vai ser preparado no fogo da adversidade. E eu quero dizer para os irmãos que, inclusive, não só dizer, mas também aconselhar, não fuja das suas adversidades, não fuja delas, enfrente-as de frente, agora com a seguinte consciência e certeza: você não está sozinho. Você faz parte de um corpo. E tudo aquilo que você passa, eu quero dizer para os irmãos que a igreja sente. Por mais que você não perceba, a igreja sente a adversidade que você enfrenta. Talvez, mesmo que seja uma adversidade vivida no silêncio, mas a igreja percebe, porque nós somos um corpo. Então, Tiago, quando fala a respeito dessa adversidade, ele não poderia deixar de falar acerca da necessidade, como falamos na semana passada, em relação à sabedoria, que é um instrumento poderoso e eficaz para enfrentarmos as adversidades. Nós falamos a respeito da necessidade de termos sabedoria, de buscarmos sabedoria. Tiago, ele vai falar isso na sua carta. Ele vai dizer acerca da necessidade de que a sabedoria tem que ser algo cultivado na nossa vida, irmãos. Nós precisamos ter sabedoria. Falamos isso na semana passada. No meio daquilo que falamos, também falamos que a sabedoria, ela preserva a nossa vida. Hoje mesmo nós tivemos, eu tive, auxílio, e muitas vezes a tendência da gente é entender que nós não precisamos, que o que está diante de nós é óbvio, nós estamos entendendo. Mas não é só entender. Mais importante que entender, apesar que o entender é importante, mas ele deixa de ser importante quando nós não praticamos aquilo que entendemos. Tiago também vai falar a respeito disso. Que nós não devemos ser somente ouvintes e conscientes daquilo que somos ou daquilo que deveríamos já estar fazendo. Mas o mais sério que Tiago vai tratar é a respeito da ausência da prática. E aí, do que eu estava falando com relação à experiência que eu tive hoje? Eu saí daqui e fui ao supermercado comprar as primícias. E tinha 2 carros estacionados na porta da igreja. O único lugar que estava preservado é o lugar que meu carro já estava estacionado. Eu tinha intenção de ir conversar e pedir.
para tirar os carros. E eu fui aconselhado a largar para lá. Porque muitas vezes nós queremos chegar até com educação, mas quem está alterado não entende essa de educação. Então, qual é a sabedoria? A sabedoria não é somente saber lidar com essa situação, é também ouvir quem está te aconselhando e colocar em prática quem está te aconselhando. Então, na semana passada, nós falamos a respeito da necessidade da sabedoria. Também falamos um pouco acerca da fonte dessa sabedoria. Irmãos, eu quero dizer para os irmãos que nós somos uma fonte corrompida de sabedoria. Por mais que tenhamos um pouco de sabedoria, mas nós somos uma fonte corrompida de sabedoria. Todos nós, em algum momento da nossa vida, principalmente os adultos, sabem aqui, inclusive aqui dessa região, tanto aqueles que vivem na área urbana, quanto os que vivem na área rural, sabem o que é uma cisterna rota. Quem não sabe o que é uma cisterna rota, eu vou falar agora. Uma cisterna rota é uma cisterna rachada, é uma cisterna que vaza, seja ela para dejetos, ou seja ela para armazenar água. Uma cisterna rota, ela não serve para nada. Nós somos assim, em relação à sabedoria. Tudo que é sábio que vem para nós, nós deixamos embora, como uma cisterna rota. E em Deus, meus irmãos, nós precisamos tapar esse buraco, para que os conselhos sábios fiquem na nossa vida e venhamos a praticá-los quando necessário. Mas mesmo assim, a palavra de Deus vai dizer que a nossa sabedoria, ela é corrompida. Tiago, no capítulo 3, e nós vamos ver isso com o passar da carta, nos versos 14 e 15, ele vai dizer assim que ao contrário, o texto diz: tendes em vosso coração inveja amargurada. Em vez de sabedoria, nós temos inveja amargurada, sentimento faccioso. E o texto diz que esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, ela é terrena, animal e demoníaca. Tiago classifica a nossa condição dessa maneira. Esse é o nosso diagnóstico. Por isso nós precisamos entender que a fonte da sabedoria é Deus. É Ele que nos dá a sabedoria. Por isso nós precisamos chegar diante dele com confiança. O autor de Hebreus vai falar isso. Então nós vimos isso na semana passada. E hoje eu quero tratar com os irmãos sobre a importância de como nós devemos pedir a sabedoria a Deus. De que maneira que nós devemos nos achegar diante de Deus e pedir sabedoria. Ou seja, qual é a condição que essa petição precisa ser feita diante de Deus? Se nós voltarmos o texto, lá nos versículos 6 e 7, Tiago vai dizer assim, olha: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. No verso 7, ele continua: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E ele não fala nem sabedoria aqui não, hein? Ele abre o leque. O homem que é oscilante, quando o texto se dirige ao homem, ele está falando para homens e mulheres. O homem que é oscilante na sua conduta diante de Deus, ele não deve pensar que receberá de Deus alguma coisa. Então, em que condição essa petição, ou pelo menos o desejo de sabedoria, deve ser apresentado a Deus? O texto vai dizer que ela deve ser apresentada com fé. E eu quero dizer aos irmãos que a fé, quando nós vamos fazer alguma petição a Deus, seja para qualquer coisa, a fé é uma característica incondicional para qualquer pedido.
Já virou ditado popular. Quando vamos pedir algo para alguém, o não eu já tenho, não é assim? Então, eu vou atrás do quê? Do sim. Então, o não nós temos a certeza, porque não precisa nem falar, você já tem o não. Mesmo a pessoa não tendo dito para você ou para mim que é não, mas nós vamos com essa consciência. E se nós temos a consciência de que o não nós já temos, nós temos que correr atrás do quê? Do sim, da aprovação. E essa conduta em busca do sim, ela é baseada na fé de que talvez essa pessoa, e olha que nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do homem. Talvez essa pessoa, ao analisar o seu pedido, o meu pedido, diga sim para mim e para você. Por isso, quando nós nos achegarmos diante de Deus, nós precisamos nos achegar diante dele com fé. Mas não é essa fé de apenas acreditar em Deus ou acreditar que Ele existe, mas sim de confiar no caráter de Deus. Pois a partir do momento que nós passamos a conhecer o caráter de Deus, através dessa fé, e não a fé que brotou simplesmente no meu coração, mas uma fé que o próprio Deus deu a mim e a você, nós podemos ter a certeza de que o Senhor é fiel em seus propósitos, inclusive no cumprimento de suas promessas. E não existe nenhuma parte da Bíblia em que as promessas de Deus não tenham se cumpridas, tendo Ele dito. O texto nos garante isso. O profeta, sendo boca de Deus, ele vai dizer: olha, a palavra do Senhor, ela não sairá de mim sem cumprir o seu propósito, porém ela irá e voltará trazendo a resposta que eu quero. Isso é o Senhor. Se eu disse que vai acontecer, vai acontecer. Se Deus fez a promessa, Ele tem compromisso com a sua promessa, no cumprimento de sua palavra. Quando nós nos colocamos diante daquele texto, dizendo que, por mais que eu não seja fiel, Senhor, glória a Deus, porque o Senhor é fiel. O Senhor não é fiel a nós, não. O Senhor é fiel à sua palavra. Senhor, eu tenho minhas falhas, eu tenho as minhas lacunas na minha conduta, mas graças a Deus que o Senhor não é igual a mim. O Senhor é fiel. É isso. Deus é fiel mesmo. Ele é fiel em sua palavra. Se Ele disse que fará, Ele fará. Ele disse que abençoaria a descendência de Abraão. Então, de maneira alguma, Ele poderia deixar de abençoar o filho mais velho de Abraão, aquele que ele teve com Agar. Ismael recebeu a bênção de Deus, ele foi próspero. E a nação árabe está aí, para todo mundo ver a prosperidade daquele povo. Os sheiks mais ricos estão lá, dono dos maiores times de futebol. Não só donos de time de futebol, mas são donos de equipes de Fórmula 1. Tem imensas fortunas nos bancos. Deus não deixou de prosperá-los, porque Ele fez a promessa a Abraão: eu abençoarei a sua descendência. Agora, a promessa para Isaac, ela veio com fidelidade também, porque Deus aplicou a sua palavra. Ele é fiel. Então nós precisamos crer que Deus é fiel. Deus, meus irmãos, não aprova que tenhamos um relacionamento raso com Ele. Nós precisamos levar adiante o nosso relacionamento com mais intimidade, com mais compromisso. Porque se vamos pedir algo a Deus, nós precisamos conhecê-lo.
Nós precisamos crer que Deus é fiel. A condição da petição conduzida a Deus não deve estar baseada somente na nossa necessidade, mas ela deve estar baseada num relacionamento fiel e íntimo com Deus. Nós não podemos nos achegar diante de Deus somente quando nós carecemos da graça dele, mas nós precisamos construir um relacionamento íntimo com Deus. Eu disse aqui a semana passada que existem muitos crentes que tratam Deus como se fosse supermercado. Se eu não precisasse de buscar as primícias, eu não teria saído daqui às 17 horas para buscar nada no supermercado. Ou seja, eu me dirigi ao supermercado porque eu precisei. Agora, nós não podemos tratar Deus dessa forma. Deus, Ele é o provedor? Com certeza. Ele prometeu que seria. Mas Deus também tem interesse que nos acheguemos a Ele. Pois quando nos achegamos a Deus com sinceridade, nós o acharemos. A Bíblia, na boca de Jeremias, ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29, 13. Meus irmãos, não há dúvida de que o profeta está falando aqui da oração. E ele ainda adotou vários modos de falar, modos esses derivados do comportamento humano. E ele está incentivando o homem a fazer o quê? A se comunicar com Deus, da mesma maneira que eu estou me comunicando com você aqui agora. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E isso, queridos, nada mais é do que orarmos. E a prática da oração nada mais é do que a construção de um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. E aí o profeta continua no verso 14: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Meus irmãos, essa fala do profeta Jeremias foi dita num contexto sombrio. O povo de Israel estava no exílio por causa da sua desobediência. E mesmo assim Deus falou com aquele povo. Aqui não havia a realidade de um Cristo, não havia a realidade de um Espírito Santo, e muito menos de um Cristo que morreu na cruz do Calvário. E mesmo assim Deus falou com aquele povo através do profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Na terça-feira dessa semana que passou, tivemos aqui uma ministração maravilhosa por parte da irmã Marina. Um texto que a minha sogra ama. Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em todos os dois textos, o contexto do povo era um contexto sombrio. Era um contexto de desobediência, de rebelião contra Deus. Nesse último texto que falamos aqui, no capítulo 33, Jeremias estava preso. E hoje, então, com o advento de Cristo e com o Espírito Santo morando dentro de você e dentro de mim, como é que deve ser conduzida a nossa petição diante de Deus? Com fé, com certeza, com a convicção de que se eu estou pedindo o que eu estou pedindo, e o que eu estou pedindo estará glorificando a Deus, Deus me dará, Deus te concederá. Então, esta petição, ela precisa ser conduzida com fé. O povo estava no exílio, preso na Babilônia, mas Deus não mudou o seu plano por causa disso. Ele disciplinou o seu povo. O seu plano era de dar um novo começo a Jerusalém, a Israel, e um novo propósito.
de convertê-los em novas criaturas. E Ele cumpriu essa promessa. Eu estou diante dessa promessa aqui, ó. A promessa de um novo povo. Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 14, ele declara: porque Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos Ele fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, que era a inimizade. Então, em momentos, meus irmãos, de profundas adversidades, tem hora que nós pensamos que Deus esqueceu de nós. Se nós formos honestos, inclusive vou fazer menção de novo, da fala do professor Anderson aqui, no sábado, no curso de música. Quando você tem uma percepção musical, a primeira pessoa que você tem que avaliar é você mesmo. Se você não está desafinando, se você não está começando depois que os irmãos que os outros começaram, parando a música depois que os outros já pararam há muito tempo, Isso é falta de percepção musical. Agora, quando nós temos percepção, nós precisamos avaliar a nós mesmos. E o apóstolo, trazendo isso para a nossa vida cristã, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele fala isso, quando ele vai orientar a igreja no que diz respeito à sua conduta em relação à ceia do Senhor. Ele vai dizer: olha, examine o homem a si mesmo, e então deixa o pão e o vinho de lado. Então coma do pão e beba do vinho. O que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está dizendo que o crente eleito, salvo em Cristo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, não tem permissão para não ceiar. Essa conduta errônea de que eu não vou participar da ceia porque eu pequei, isso não é bíblico. Examine-se o homem a si mesmo, peça perdão a Deus e participe da mesa do Senhor. Porque se nós nos negarmos a participar da ceia, nós estamos negando o corpo de Cristo e a comunhão com a sua igreja. Isso é muito sério. Então nós precisamos nos examinar e entender que Deus está à procura, se é que eu posso falar assim, de homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade, e que mantenham um relacionamento profundo com Ele. O autor de Hebreus, no capítulo 4, verso 14, ele vai dizer assim, que nós devemos conservar firme a nossa confissão. Mas para isso nós precisamos de um autodiagnóstico. Como nós vamos conduzir a Deus uma petição? Primeiro, pela fé. Segundo, tendo a certeza de que Deus é poderoso para nos dar. Mas não é simplesmente procurá-lo, como eu disse aqui, por uma real necessidade, mas, acima de tudo, mantermos uma comunhão estreita com Ele. Porque se nós não nos comportarmos assim, Ele nos comparará a uma pessoa indecisa. E o texto vai dizer que será comparada à onda do mar, estável e sem direção. Meus queridos, quero dizer para os irmãos que a dúvida divide o nosso coração e torna a oração ineficaz. E a sua prática oscilante. Em um momento, nós oramos. Eu estou com um propósito, eu quero orar. Eu estava até falando isso com a Adriana aqui, antes de começar o culto. Que hora que você levanta para ir para o trabalho? Ah, pastor, eu levanto 6h30. Então levante 6. Escolha um canto na sua casa. Leia um texto. Você não precisa ler uma carta inteira. Eu vou ler o livro de Judas inteiro e depois vou orar. Não precisa. Pega um versículo. Sente no canto, num lugar, leia o texto. Mesmo que você não tenha entendido, dobre os seus joelhos e entregue o seu dia de trabalho ao Senhor. Deus está nos chamando
para um relacionamento íntimo e sincero com Ele. Calvino vai dizer que aqueles que oscilam, Deus não se agrada deles. A fé sincera, meus irmãos, é aquela que repousa firmemente sobre a bondade de Deus. O apóstolo Paulo, ele dá um testemunho dessa fé vinda de Timóteo. Ele vai declarar acerca de Timóteo um testemunho, hein? Ele vai dizer: pela recordação que guardo de tua fé, uma fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Eu quero parar aqui e dizer para você, os seus filhos, você que tem filho pequeno dentro de casa, adolescente e até mesmo jovem, os seus filhos estão filmando você. Tudo aquilo que você faz agora, seja de bom ou de ruim, eles vão fazer baseado no exemplo que você está dando. Olha aqui, uma fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe. E eu estou certo, diz o apóstolo, que também habita em ti. Então a sua conduta cristã está sendo exemplo para os seus filhos dentro de casa. Então a permanência deles, ou não, no caminho do Senhor, depende de você. Eu não estou aqui colocando a responsabilidade somente em cima de você. Porque outros que saíram porque escolheram sair, mas foram ensinados. Eu não concordo com essa fala de que se está no mundo é porque não criou nos caminhos do Senhor. O livro de Provérbios não é um texto de promessa. Deus prometeu, porque se eu criar no caminho do Senhor, Ele não vai se desviar. Então por que está desviando? Se Deus prometeu. É porque na verdade Deus não prometeu. O livro ali não é um livro de promessas. Aquilo ali é um livro de conselho. Deus está dando conselho para nós pais. Cria o teu filho no caminho, para que quando ele for grande, ele não venha se desviar. Mas Deus não está garantindo que o seu filho, ou o meu, não se desviará. Quando o meu filho ou o seu, inclusive realidades que nós temos aqui na igreja, estão fora da igreja, é porque Deus vai tratar com quem contribuiu para que o meu filho estivesse fora da igreja e também tratará com o meu filho que está fora da igreja. Deus tem propósitos, Ele não vai fugir dos seus propósitos. Então, é propósito de Deus que o meu filho, quando ele escolhe estar fora do aprisco, está lá. Estão me entendendo? É propósito de Deus. Deus vai tratar com quem contribuiu para que ele estivesse ali, e vai tratar com ele, porque ele sabe que ele não deveria estar ali. Inclusive tem um livro aí, muito bom, chamado O Perfil de Três Reis, e ele vai tratar justamente em cima desse tema de pais que têm filhos fora da igreja. Deus vai tratar com os dois lados, tanto com aquele que contribuiu para que o meu filho estivesse fora da igreja, quanto com o meu filho que está fora da igreja, da mesma maneira que ele fez com o filho pródigo. Por mais que meu filho chegue na situação de comer comida de porco, mas lá, agachado no coxo do porco, Deus vai dizer para ele que, olha, junto de mim você estaria melhor. Então volte. Então quem é que vai fazer o meu filho e o seu filho voltar? Deus. Não sou eu e nem você. O que nós podemos fazer é continuar orando. Isso é sabedoria diante da diversidade. Por isso que ele vai falar a respeito dessa importante ferramenta. É necessário termos sabedoria para lidar com diversas áreas da nossa vida, tanto pessoal, quanto familiar, profissional e as demais. É necessário. Em quarto e último lugar, irmãos,
eu quero falar um pouquinho aqui a respeito da inconstância deste homem. Alguns vão dizer que quando Tiago começa a sua carta, ele fala assim: olha, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram dispersas, saudações. Ah não, Tiago não está escrevendo para mim, Tiago está escrevendo para judeu. Na época que Tiago escreveu essa carta, não existia mais as 12 tribos. Principalmente as 10 tribos que foram para a Babilônia, as tribos do norte, elas não existem mais. Esse Israel que você conhece hoje, que está lá em guerra contra o Hamas, é oriundo das 2 tribos que voltaram, somente 2 tribos e meia. A tribo de Judá e mais uma outra tribo, se não acredito, a de Benjamim, e a meia tribo de Manassés, que voltou para a terra. Agora, as outras 10, Deus destruiu todas elas. Não existe mais nem rastro na história. Então, para quem Tiago está escrevendo aqui? Para o Israel de Deus, eu e você. Então, é para a igreja que Tiago vai nos alertar a respeito do perigo da inconstância. Ele diz aí no verso 8: homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aqui no contexto, ânimo dobre, no grego é dipsikos, que é literalmente a pessoa ter 2 almas, 2 sensações, 2 sentimentos. Alguém dividido entre confiar em Deus, confiar em si mesmo, ou até mesmo no mundo. E essa pessoa, Tiago vai dizer e vai alertar que ele precisa olhar para si mesmo e cuidar para que ele não seja oscilante, para que ele não tenha ânimo dobre, ou seja, para que ele não seja inconstante. Inclusive, Jesus ele faz uma advertência acerca dessa inconstância. Está lá em Lucas, no capítulo 16, verso 33, o texto diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Meus irmãos, nós precisamos atentar para isso. Nós não devemos impor à nossa imaginação de que nós podemos ter um coração dividido entre os céus e a terra. Eu não sei que hora que eu preciso abrir mão da minha vontade para fazer a vontade de Deus. Mas eu sei a hora certinha em que eu posso abrir mão da vontade de Deus para fazer a minha vontade. É isso que Deus não quer de nós como crentes. Eu não sou dono de mim mesmo, já disse isso aqui. Irmãos, nós precisamos atentar para a realidade de que nós servimos a um Deus que exige de nós exclusividade. Deus não aceita nos dividir com ninguém. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque senão ele vai aborrecer um e alegrar o outro. Aí depois, numa outra situação, aquele a quem ele alegrou, ele vai aborrecer para alegrar quem ele aborreceu primeiro. Esse é o problema de um homem ter 2 mulheres. Esse é o problema de uma mulher ter 2 homens. Nunca vai conseguir agradar os 2 da mesma forma. Já é difícil agradar um. Ou seja, da mesma forma que o nosso casamento exige de nós fidelidade, Deus também exige de nós fidelidade. Tiago, ele vai aplicar isso novamente no capítulo 4, verso 8. Ele vai dizer: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, olha aí, inconstantes, limpai o coração.
Esse crente a quem Tiago descreve, porque, como falamos, Tiago está escrevendo para a igreja, não apenas manifesta dúvida em suas orações, mas ele vive uma vida instável. Uma hora está na bênção, outra hora não está. Uma hora está na vitória, é sabor de mel, a outra hora está mastigando fel. Do mesmo jeito que nos comportamos quando estamos saboreando mel, devemos nos comportar quando nós estamos saboreando o fel. Essa palavra, meus irmãos, ela não é doce de se mastigar. Ela é amarga mesmo, mas o texto vai dizer que ela se tornará doce como mel nos nossos intestinos. Por isso nós precisamos atentar para essas coisas. Por isso, alguém que está vacilante, ele é inconstante. E esta realidade, ela é aplicável a um homem que não tem princípios estabelecidos. Quem é controlado por suas paixões e desejos, ou quem é influenciado pelo sentimento popular, que agora está inclinado, uma hora tem uma opinião, a outra hora tem outra opinião. Ou seja, a minha posição, ela é definida quando me convém. E Deus não está nos chamando para agir assim. Por isso que o apóstolo Paulo chama a atenção de Pedro. Ei, Pedro, vem cá. Quando você está junto com os judeus, você se comporta como um judeu? Agora, quando você está junto com os gentios, você renega os judeus e se comporta como um gentio? Rapaz, larga de ser hipócrita. Paulo chama a atenção de Pedro e fala com ele: você precisa ser constante no seu comportamento. Por isso nós devemos, para manter essa constância, nós devemos nos apegar à sã doutrina, pois é ela que é poderosa para nos moldar segundo a vontade de Deus. E isto é claro quando nós lemos a palavra de Deus. Salmo 119, verso 113. O autor vai dizer: aborreço a duplicidade, porém amo a sua lei. Aqui, o salmista está tratando com os hipócritas, que não podem decidir-se entre o que é bom do que é mal. Quando se tem de obedecer a Deus, não existe, meus irmãos, meio termo. Você deve se decidir em obedecer a Deus. Fazer o que Deus quer ou fazer o que queremos deve estar claro na nossa mente. Ou eu faço o que eu quero e me torno inimigo de Deus, ou eu faço o que Deus quer porque eu fui chamado para ser filho dele. Eu não fui chamado para servir a mim mesmo, eu fui chamado para servir a Deus. Lutero, ele comenta essa realidade e ele vai dizer: a duplicidade é o oposto da fé verdadeira. O homem dividido vive em conflito constante e não desfruta da paz que Deus tem para dar. A inconstância é considerada um grande mal da humanidade. Ela nos aprisiona num ciclo de altos e baixos, conforme as circunstâncias que acontecem. Ora, você avança, ora, você retrocede. E essa não deve ser a realidade do crente eleito. E diante dessa realidade, meus queridos, nós somos desafiados a viver uma vida constante diante de Deus. O seu compromisso é com Ele em primeiro lugar. O pastor, toda hora, fica falando que eu preciso escolher pelo menos um culto durante a semana para eu vir. Eu preciso participar da vida diária da igreja. Eu preciso. Nós precisamos levar esses questionamentos para dentro da nossa casa, para o nosso travesseiro. E saber de fato, de verdade, que vontade eu estou fazendo. A minha ou a de Deus? Tudo que ensinamos aqui, irmãos, como disse a Leandra, nós não ensinamos de nós mesmos. Aqui Deus não tem compromisso com a palavra do homem. Ele tem compromisso com a sua palavra. A igreja que Deus nos chamou para cuidar é dele, não é minha.
E é por isso que nós insistimos, precisamos estar diante de Deus com fidelidade, criando com Ele um relacionamento profundo e sincero. E assim, o texto que o Alex usou aqui no final, que é o de Coríntios, o último texto que ele leu, né? 1 Coríntios 15, 58, apenas a parte A, Paulo nos chama para sermos firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Do contrário, sem a verdadeira sabedoria, ele perpetuamente discordará de si mesmo. Ele quem? Nós. Não somente discordaremos de nós mesmos, mas sempre estaremos dispostos a discordar do outro. E estaremos sempre nos deparando com inconstância na nossa conduta. Começa uma coisa, nunca termina. Começa a orar, para de orar. Começa a ler a Bíblia, para de ler a Bíblia. Começa a ir na igreja durante a semana, ou até mesmo no final de semana, aí eu vou quando quero, porque eu estou muito cansado, porque todos nós estamos cansados, irmãos. Todos. Se for dar um microfone para todo mundo aqui contar a vida, eu vou, sinceramente, sentar e vou chorar. Porque eu tenho certeza que a vida de todos nós está corrida. Todos. Mas quando nós separamos um tempo para Deus, Deus nos abençoa. E concluindo, irmãos, precisamos tirar o entendimento e passá-lo para a prática, reconhecendo a nossa necessidade de sabedoria. Nós não devemos presumir que sabemos lidar com tudo. Precisamos de sabedoria. Devemos também buscar a Deus com fé, uma fé simples, mas confiante. Ele é generoso e fiel. Nós devemos evitar a duplicidade do nosso coração. A fé genuína se mostra em confiança firme e contínua. Essa é a fé verdadeira. Porque a verdadeira sabedoria não é fruto de estudo ou experiências pessoais, mas de uma intimidade profunda com Deus. Porque quando nós buscamos essa sabedoria com fé, recebemos mais do que resposta. Nós recebemos a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo das mãos de Deus. Senhor, o meu filho está fora da igreja. Continue orando. Eu estou exercitando a sua fé. Eu vou tratar com ele. Vou tratar com quem provocou a saída dele da igreja, mesmo que tenha acontecido isso ou não. Mas também estou tratando com a sua fé. Continue orando ao Senhor. Continue orando a mim. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Vamos orar?